Boa noite. Estamos começando mais uma sabatina de pré-candidatos ao governo de Alagoas, ao vivo, na TV Alagoas, Canal 5 e pelo portal Cada Minuto, com transmissão pela Rádios Correio, CBN e Sampaio, de Palmeiras dos Índios. Estamos recebendo hoje o pré-candidato do PSDB, Eduardo Tavares Mendes, é alagoano de Traipu, onde foi eleito vereador aos 18 anos de idade. Aos 22, ingressou no Ministério Público, onde trabalhou por 30 anos. Além de professor universitário, assumiu a Secretaria de Estado da Defesa Social por 2 meses e meio. O pré-candidato será sabatinado pelos jornalistas Arnaldo Ferreira, Luiz Vilar e Carlos Miranda. Cada jornalista terá 20 segundos para elaborar suas perguntas e o pré-candidato terá 1 minuto e meio para responder. Eduardo Tavares responderá a 3 perguntas de cada jornalista, sendo 2 de temas sugeridos, 1 de tema livre e perguntas de internautas. Ao final da sabatina, o pré-candidato terá 1 minuto para as considerações finais. A primeira pergunta é do jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Arnaldo. Boa noite, pré-candidato. Seja bem-vindo à TV Alagoas. Mas vamos ao que interessa. A seca matou mais da metade do rebanho bovino do estado de Alagoas. A cana-de-açúcar em crise. 80% dos alimentos consumidos nesse estado são importados. Como salvar a agricultura de Alagoas? Boa noite, Arnaldo. Boa noite, meus amigos jornalistas, Flávio. Boa noite à população de Alagoas. Boa noite, enfim, a todos. É uma grande satisfação estar aqui com você, Arnaldo. Mas veja só, você me faz uma pergunta muito interessante. Como salvar a agricultura nesse estado? Ora, nós vivemos em um estado em que nós temos a metade do seu território situada no polígono das secas, no semiárido. E nós temos uma outra parte do estado que vive sob a monocultura da cana-do-açúcar. E nós temos que pensar na sobrevivência dos poucos homens que nós temos ainda no campo. Nós temos 800 mil trabalhadores que vivem do campo. Qual é a solução? É a irrigação. Irrigar o canal do Sertão, irrigar o canal natural do Rio São Francisco, incentivar o plantio de novas culturas na região norte, na região sul, na região leste, para que nós possamos ter uma grande produção e transformar Alagoas em um celeiro de produção agrícola. Essa é a solução, é transformar o nosso estado em um estado de minifúndios, onde cada pessoa, onde cada família que dele vive, ou seja, que vive do solo, possa de fato trabalhar produzindo mandioca, produzindo milho, produzindo seu feijão, produzindo hortaliças, enfim, produzindo o que é necessário para a sua sobrevivência. Com a palavra o jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Boa noite, pré-candidato. Minha pergunta é dentro do tema segurança pública. O senhor foi secretário de Defesa Social, ainda que por pouco tempo, 2 meses e meio, e o senhor se deparou com uma situação a qual o governo do estado não conseguiu dar resposta. Eu queria que o senhor pudesse apresentar o diagnóstico de por que o governo foi tão mal na área de segurança e como é possível resolver para o futuro. Veja só, meu amigo Vilar, segurança pública se faz não só com o Estado. Segurança pública é uma coisa muito complexa. A segurança pública se faz com o Estado, mas se faz também com o povo, através dos empresários, através das associações de classe, através das entidades civis e, sobretudo, através da família. É uma coisa muito difícil de se fazer. Segurança pública se faz também com políticas públicas primárias. E as nossas políticas públicas primárias, aquelas que deveriam ter sido feitas lá atrás, não foram feitas. Então, nós precisamos ter escola em tempo integral, nós devemos ter melhor renda ou uma melhor distribuição de rendas e nós devemos ter polícia, porque nós temos que trabalhar também com a polícia preventiva e com a polícia ostensiva. Então, nós temos que ter homens estimulados na rua, homens preparados, homens que trabalhem com equipamentos de inteligência, para que nós possamos barrar essa grande crise da violência que nos assola, sem esquecer que o grande papel do combate à segurança pública hoje é do governo federal, porque é ele quem tem a incumbência de fazer o combate da entrada da droga nas nossas fronteiras, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai, porque é essa droga que entra pela fronteira que toma conta do nosso jovem e faz com que nós tenhamos hoje cerca de 90% do crime de violência decorrente desse consumo exacerbado desses produtos psicotrópicos. Jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. Boa noite, pré-candidato.
saúde, né? Foi uma pergunta que todos nós fizemos para todos os candidatos aqui. E como é muito complexa, eu gostaria de perguntar ao senhor, por onde o senhor começaria um governo pensando em saúde? Por onde começar? Qual é a sua prioridade na saúde do Estado? Olha, as nossas prioridades serão saúde, segurança e educação, né? E também o semiárido. Mas a saúde é muito complexa. É preciso que nós entendamos que o governo federal precisa fazer a parte dele. No governo atual, somente no governo atual, 32 bilhões de reais deixaram de ser investidos em saúde e nós perdemos 13 mil leitos. Isso é muito grave. Então, nós precisamos hoje investir em mais médicos? Sim, temos que ter mais médicos, mas temos que ter, ao lado disso, hospitais, nós temos que ter enfermeiros, nós temos que ter medicamentos, nós temos que ter aparelhos modernos e sofisticados para os exames e somente assim nós vamos poder oferecer ao alagoano uma saúde de qualidade. Como fazer? Eu sugiro que nós todos façamos um grande pacto federativo com a União para que a verba que deve ser destinada para a saúde seja uma verba maior e que efetivamente venha, porque os municípios pagam um preço muito alto em razão da irresponsabilidade do governo federal e os estados também sofrem muito. Então, esse pacto federativo, o ingresso dos estados e dos municípios e uma maior fatia do bolo orçamentário seguramente vai fazer com que a nossa saúde tenha melhor qualidade. Volta a palavra para o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. O senhor acabou de citar que a educação será uma das suas prioridades, mas hoje nós vivemos situações em vários pontos do interior de Alagoas sem professores de ciências exatas, sem professores de física, química, matemática. Nós temos também um dos piores índices nacionais de analfabetismo. O que o senhor não faria, não repetiria mais, já que os projetos até agora não evoluíram nesse campo? Bom, Arnaldo, eu não repetiria o sistema vigente. Lógico que é evidente que nós temos que priorizar a educação, porque a educação é a mãe de tudo. Se você tem uma boa educação, você vai ter no futuro bons médicos, você vai ter no futuro bons profissionais. Então, o que é que nós precisamos fazer para tirar o Estado desse marasmo? Nós temos que ter políticas públicas primárias, eu falei no início, e essas políticas começam pela educação. O que é que eu faria? Eu faria, além da educação em tempo integral, que é uma coisa, é aquela educação que tira o jovem da rua, que coloca o jovem na escola, que afasta o jovem das drogas, que faz com que ele se dedique ao estudo e ao esporte, eu ofereceria uma educação integral, que é diferente. A educação integral é aquela, Arnaldo, em que você não permite que o aluno não tenha uma educação completa. Ele sabe matemática, mas não vê português. Ele vê português, mas não vê história. Então, nós precisamos oferecer essa educação completa, porque somente assim nós vamos preparar os nossos jovens para o enfrentamento da vida, que não é fácil. Então, a educação em tempo integral será uma prioridade, e não é fácil, mas a educação integral, ela é necessária e essa é mais fácil de fazer. É uma questão de vontade política e é uma questão também de gerenciamento. Eu pretendo trazer técnicos para que nós possamos colocar em prática a grande ideia da educação integral, que é o que nós efetivamente precisamos hoje em Alagoas. Arnaldo. Com a palavra, o jornalista Carlos Miranda, o jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pré-candidato, Alagoas sofre demais com seu setor elétrico. A Eletrobras é uma das piores do país. E energia é de fundamental importância, inclusive para um processo de industrialização e desenvolvimento. Como o senhor pretende lidar com esse problema tão grave? Vilar, sem energia nós não podemos ter indústrias, né? A energia é a mola propulsora de tudo. E nós vivemos em um estado que tem um grande potencial energético, né? Nós temos aí um grande potencial hidráulico, que é o nosso Rio São Francisco, um rio que ainda produz muita energia para esse país. Aliás, do sistema Paulo Afonso, o Xingó é a barragem que mais produz energia. Então, nós temos que aproveitar esse potencial, mas nós temos que aproveitar também outros potenciais. Por exemplo, a energia que decorre do bagaço da cana-do-açúcar é uma saída. E a energia eólica, nós não podemos esquecer que no nosso agreste, que no nosso sertão, são regiões que têm muito vento. E em outros estados, a energia eólica, que é uma energia limpa e barata, ela tem sido muito utilizada. Então, nós precisamos fazer isso. Mas eu acho que ainda podemos explorar mais
a própria energia hidráulica, que constitui o nosso maior manancial. E com essa energia, nós vamos fazer com que o nosso sertão possa ser industrializado, o nosso estado possa ter essa fonte energética com mais pujança e com isso nós possamos produzir mais riquezas, nós possamos produzir, inclusive, mais elementos de introdução no estado, de condições de compras, de condições de venda, de condições de mercados, enfim, de condições de industrialização. Agora sim, com a palavra o jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. E o assunto agora é Arapiraca. Arapiraca, como centro regional, segunda cidade do estado e uma das que mais cresce, mas também que tem muitos problemas graves com segurança, problemas graves também de infraestrutura, de água, de energia. Qual o pensamento do senhor pré-candidato com relação a Arapiraca e a toda aquela região do Agreste? Carlos Miranda, Arapiraca é um grande centro produtivo, é uma grande cidade. Arapiraca é a 22ª metrópole do Brasil, segundo estudos do futuro. Então, isso é muito importante. Então, uma cidade que está muito bem centralizada, né? Uma cidade que está para Sergipe, que está para Aracaju, como está para Maceió, como está para Recife. Então, a situação geográfica de Arapiraca, a qualidade do seu solo, o tipo de empresariado que ali existe, conflui, tudo conspira para que Arapiraca seja essa grande cidade do futuro e ela já é hoje uma grande cidade do Nordeste. O que é que nós pretendemos fazer com Arapiraca? Primeiro, levar para lá indústrias. Nós não temos que ter só como parque industrial o Zé Aprígio e o Parque Luiz Cavalcante. Nós temos que ter lá um em Arapiraca, para produzir muito. Eu tenho um amigo de Arapiraca, o Hipólito, que diz, eu só preciso do incentivo para fazer aqui uma indústria. Então, nós precisamos levar indústria para Arapiraca, porque o povo de Arapiraca é muito produtivo, a mão de obra é muito importante e os seus empresários são empresários de muita força. Então, independentemente da má ou da boa avaliação da gestão pública em Arapiraca, eu digo sempre, Arapiraca por si só, ela tem condições de se desenvolver e de se transformar verdadeiramente nessa grande metrópole do século XXI. Terminou o tempo, candidato. Com a para o mundo. Com a palavra o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Doutor Eduardo Tavares, a sua pré-candidatura foi lançada pelo governador Teotônio Vilela Filho, que é do mesmo partido que o senhor, o PSDB. Tem os projetos nacionais, tem projetos locais. O senhor certamente vai ser o alvo das críticas, ou o governo do seu partido vai ser o alvo das críticas durante a campanha. Como o senhor pretende descolar esta imagem? Bom, primeiramente, essa campanha é uma campanha do PSDB, mas é uma campanha que está totalmente descolada do governo. Todos sabem que eu nunca fui do governo, a não ser esses 2 meses e meio que eu passei da Secretaria de Defesa Social. Eu venho do Ministério Público, um órgão que por si só já mostra para que existe, né? Porque foi lá que nós traçamos, dentro do Ministério Público, as prioridades daquele órgão e, dentre elas, na minha gestão, prioridade era saneamento básico, prioridade era mortalidade infantil, a queda, prioridade era saúde. Então, eu sou um homem que me sinto preparado para a gestão de um poder executivo, né? Então, eu não vou colar nos erros do governo, mas também não vou deixar de enaltecer os seus grandes acertos. Nós não podemos esquecer que esse governo, ele fez grandes coisas por Alagoas, né? São estradas, são 79 acessos de estradas asfaltadas, são 1.000 quilômetros de asfaltamento, é o Canal do Sertão, são 100 novas indústrias captadas e mais algumas outras que virão até o final do ano. É a queda do número de mortalidade infantil, que é uma coisa palpável. Essas são as coisas boas, né? Mas, claro e evidente que nós temos que investir onde precisa ser investido. E aí entra o gestor com uma visão diferente. Investir na educação, investir na segurança, investir na saúde, investir no semiárido. Então, essa é a visão de alguém que tem como meta de vida trabalhar para a sua gente, trabalhar para o seu povo. Com a palavra, Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pré-candidato, um bloco de partidos ex-aliados do governo ao qual o senhor representa deixou o governo para apoiar uma outra candidatura. Coincidentemente ou não, o senhor cravou a seguinte frase: antes só do que mal acompanhado. A minha pergunta é bem direta. O governo qual o senhor representa estava mal acompanhado quando tinha esses partidos dentro do Palácio?
Não, na verdade, essa vinheta, Vilar, a qual você se refere, ela foi produzida e está sendo veiculada no meu Facebook, mas ela não tem nada a ver com os partidos que estavam ao lado do governo. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Ali é uma vinheta que mostra que no nosso governo nós não iremos fazer alianças. Iremos sim, mas fazer alianças em prol da sociedade. Jamais em prol daqueles que querem se perpetuar no poder. Jamais em prol daqueles que querem manter família no poder. As nossas alianças serão alianças benéficas. Serão alianças que terão como ponto de vista e como ponto de intenção a melhoria do estado de Alagoas. Então, quando sai ali antes só do que mal acompanhado, nós estamos dizendo que se é para estarmos ao lado de políticos que querem tirar proveito da administração, proveito pessoal, nós preferimos estar só. Porque esse governo será um governo do povo, eleito pelo povo e pelo povo que sabe discernir o que é necessário nesse momento para Alagoas crescer, para Alagoas avançar. Alagoas passou 30 anos no marasmo, Alagoas passou 30 anos estagnada e ela pode crescer muito, e somente com a força do povo, e somente com um governo sem amarras, somente com um governo livre e independente. Alagoas pode crescer. Então essa é a nossa meta e essa foi a finalidade da vinheta, antes só do que mal acompanhado, sem que isso queira dizer que aqueles partidos que lá estavam representem esse mal, pelo amor de Deus. Mas lógico, é evidente que algumas alianças não são bem-vindas. Com a palavra o jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. Muito é falado no meio político, inclusive de aliados do governo que hoje estão saindo, né, como se diz na gíria, pulando do barco, de que a sua candidatura é uma candidatura somente para fazer um palanque para o Aécio Neves, né, para ter um palanque do PSDB, que o próprio governador não estaria acreditando muito na sua densidade eleitoral. Isso é verdade? Corresponde à verdade? Tanto não é, Carlos, tanto não é verdade que ocorreu essa ruptura. Está aí a prova. Tanto não é verdade que a nossa candidatura tem crescido, a nossa pré-candidatura tem crescido e tem crescido muito. Tanto é verdade que o nome ET, que a imprensa apelidou, está em todo canto. Está no interior, está em Delmiro, está em Arapiraca, está em Capela, está em Cajueiro, está em Traipu, está em Giral. Aonde eu chego, as pessoas dizem, eu quero conhecer o ET, eu quero ver o ET. Veja, a campanha está na boca do povo. Nós não faríamos um palanque apenas para o Aécio. Se fosse para ser assim, o candidato Arnaldo, o candidato Vilar, o candidato, meu amigo Carlos Miranda, não seria eu, seria outro. Por quê? Porque eu não me propunha jamais a fazer o papel de um candidato que vai servir de escada para quem quer que seja. Eu quero o bem do meu estado, eu quero o bem do meu país, mas o candidato sou eu, e sou candidato para ganhar. E o governador está me apoiando para valer. Todo mundo já percebeu isso. Então, a ideia de que essa candidatura é uma candidatura, digamos assim, inventada para atender a algum tipo de interesse, ela caiu por baixo. Todo mundo está percebendo que é para valer. E a maior prova disso é que os partidos tiveram que entregar os seus cargos, né? Não que nós vamos usar esses partidos, ou melhor, esses cargos para a campanha. Jamais faríamos isso, em razão da ética, em razão da minha maneira de ser. Mas, efetivamente, se há uma candidatura do PSDB, se o PSDB é o partido do governo, quem não está com o governo não está com a candidatura do PSDB. Esse é o mote e essa é a verdade absoluta. Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Eu tenho uma pergunta de um internauta, o senhor Elton Silva Lima. E ele diz o seguinte: senhor doutor Eduardo Tavares, sou da Reserva Técnica da Polícia Militar de Alagoas de 2012. Há alguma possibilidade de sermos convocados ainda esse ano? Ou tem uma data prevista? Veja só, Arnaldo, eu fui da Defesa Social, passei na Defesa Social esse tempo curto, mas um tempo curto suficiente para inaugurar 26 obras. Nós inauguramos 22 bases policiais, cavalaria, nós fizemos muita coisa no estado de Alagoas, levamos a cavalaria para Arapiraca, nós estimulamos a polícia, conseguimos o realinhamento, enfim, eu sou uma pessoa muito ligada à nossa briosa e à nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas. E o meu sonho é de que a nossa polícia ela esteja hoje com um contingente maior, porque nós precisamos levar paz para a nossa população. E para isso é necessário que nós tenhamos mais gente. Agora, o chamamento desse pessoal da reserva técnica, Arnaldo, depende muito, e eu quero dizer isso ao internauta, depende muito da questão relacionada à lei de responsabilidade fiscal. E aí é uma questão do governo. O que eu posso dizer é que eu estou lutando muito
para que nós consigamos chamar pelo menos uma parte. Agora, em um eventual governo do PSDB, tendo a minha pessoa como gestor, aí sim, eu vou fazer de tudo para, no primeiro ano de gestão, lutar, e lutar muito, para que nós consigamos trazer toda a reserva técnica para dentro da Polícia Militar. Porque uma grande reserva são pessoas de muita qualidade e, sem dúvida, nós iremos melhorar e muito a nossa bela, briosa e gloriosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Jornalista Luiz Vilar, do portal Cada Minuto. Pergunta também do internauta. O senhor esteve à frente do Ministério Público Estadual e pôde acompanhar uma série de investigações envolvendo, inclusive, muitas prefeituras e pôde ver o que se passava dentro dessas prefeituras. No Executivo, a relação do senhor com os prefeitos muda, não é de um investigador. Como é que vai ser construída essa relação? Da melhor maneira possível. Afinal de contas, Vilar, nós todos somos agentes políticos. Eu sou o mesmo agente político que é o governador do Estado. Eu sou o mesmo agente político que é o deputado estadual. Eu sou o mesmo agente político que é o prefeito. Todos nós temos essa missão de transformar a sociedade. O fato de, como Procurador-Geral de Justiça, eu ter demandado várias ações contra vários prefeitos, não muda nada. Até porque eu acho que é melhor ainda. Se lá eu tive esse comportamento, eu vou ter o comportamento redobrado como governador do Estado. Porque é como eu disse no início, não vou fazer alianças espúrias e não vou permitir também que no meu governo, o homem que botou a mão no dinheiro, o mau gestor, aquele que praticou improbidade administrativa, que ele tem a vez, não vai ter vez. Quem vai ter vez é a sociedade alagoana. E a nossa sociedade não permite que, nessa época, nós convivamos ainda com esse tipo de comportamento. Então, eu quero afirmar, com toda certeza, como governador do Estado de Alagoas, nós teremos um Estado onde a improbidade vai passar ao largo, onde a corrupção, que é o pai de todos os males, vai passar ao largo. Porque essa é a minha formação. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque estou no governo do Estado. E é por isso que eu digo, as alianças virão, mas virão espontaneamente, porque nós não iremos acobertar nenhum tipo de malefício, nenhum tipo de coisa errada. Com a palavra, jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correios CBN. Foi bombardeado os e-mails aqui com a questão da reserva técnica da Polícia Militar. E aqui de um internauta, Márcio Feitosa. Ele diz o seguinte, ele até explica, o efetivo da PM está caindo e ele diz o seguinte, que o pessoal da Reserva Técnica de 2012 já passou por várias etapas para a sua contratação. Está faltando uma última etapa e eles disseram o seguinte, que era no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e que os 1.000 policiais que estavam lá, dessa última chamada, já saíram. O centro estaria vazio. Ele quer dizer se o senhor chamaria de um primeiro momento, pelo menos para cumprir essa etapa, visando aí a contratação. O nome dele? Márcio Feitosa. Márcio, com toda certeza. Você não tenha dúvida disso. Eu já me reuni com muita gente da Reserva Técnica, eu recebi os membros da Reserva Técnica quando eu era secretário, eu já demonstrei toda a minha vontade de ter conosco essa reserva de tanta qualidade, eu já conheço quase todos, de tanto nós nos comunicarmos, então já há uma empatia natural. Veja, a qualidade desse pessoal da Reserva Técnica é tão grande, e o interesse que essas pessoas têm de ingressar na polícia é tão grande, Arnaldo, que eu tenho que lutar para trazer esse povo para dentro da polícia. Agora, eu já conversei com o governador. Disse, governador, pelo amor de Deus, veja aí o que é possível, porque nós estamos falando aqui de pais de famílias, de pessoas que estão precisando realmente ingressar na polícia, porque a polícia hoje é um bom emprego, hoje a polícia paga um bom salário. A polícia de Alagoas hoje é uma das maiores polícias do Nordeste em qualidade. Nós temos que trazer o pessoal da Reserva Técnica. O governador poderá até não atender, Carlos. Márcio, o governador poderá até ter dificuldade, mas sem dúvida nenhuma, estou lutando para que eles chamem uma parte, e o meu compromisso é, dentro das possibilidades legais, e elas irão ocorrer, e dentro das possibilidades fiscais, elas irão existir, eu irei sim chamar a reserva técnica e muito mais, porque a nossa necessidade é de um contingente muito maior. Alagoas precisa e nós temos que debelar esse crime que cresce a cada dia. Bem, nessa próxima rodada de perguntas, o jornalista tem 20 segundos para fazer a pergunta e o entrevistado tem 1 minuto para responder. Com a palavra, o jornalista Arnaldo Ferreira, da TV Alagoas. Pergunta de internauta, Jean Carlos Clarindo. Ele quer conhecer os seus projetos para o turismo. Uma coisa importante que nós temos em Alagoas é o turismo.
Eu já conversei com o trade turístico de Alagoas. Eu tenho conversado com os hoteleiros, eu tenho conversado com donos de bares, eu tenho conversado com o pessoal de serviço. Estou com uma reunião marcada, inclusive, com todos os hoteleiros do estado, para falar nisso, para falar das nossas potencialidades turísticas. Nós temos uma grande região, que é a região litorânea, não é, que é mais bela do que o Mar do Caribe. Temos que trazer mais gente para cá. Temos que fazer crescer o número de hotéis. Nós trouxemos 30 nesse governo. Precisamos duplicar o número de leitos, para que essas pessoas venham conhecer as nossas belezas. E uma outra coisa que eu quero fazer é levar o turismo para o São Francisco. Diversificar o turismo, aproveitar essa grande potencialidade que pode muito bem ocupar a deficiência que irá surgir com a quebra da monocultura da cana-do-açúcar, porque teremos trabalho, teremos emprego, teremos renda e teremos a divulgação desse belíssimo estado lá fora. Acabou o tempo, candidato. Com a palavra o jornalista Carlos Miranda, da Rádios Correio e CBN. Pergunta do Elson Luz sobre dívida do Estado. 50 milhões são pagos só para a amortização dos juros das dívidas. Como que o senhor pretende tratar essa dívida? Veja, essa é uma coisa sobre a qual eu tenho muito me preocupado, né? São 50 milhões que são juros e mais parte do amortecimento, né? Mas que nós pagamos e que faz muita falta ao nosso Estado. Essa dívida foi gerada lá atrás, mas o fato é que hoje nós pagamos um valor draconiano, um valor cruel, um valor infamante, um valor deletério, um valor que mancha, que marca, que deforma, que avilta, que são os 50 milhões que poderiam servir à educação, que poderiam servir à saúde, que poderiam servir, sobretudo, à segurança pública. O que é que eu proponho, e já falei com o candidato Aécio, é que nós façamos, né, uma negociação com essa dívida, que esse juros que nós pagamos altíssimo, que ele retorne para que nós possamos aplicar esse dinheiro nessas áreas. Claro que isso aí depende também de um novo pacto federativo. Cada estado tem uma dívida, cada dívida tem uma feição. Os nossos juros são uns dos maiores que existem, mas nós estamos dispostos a lutar junto à presidência, seja quem for o presidente, para minimizar os efeitos dessa dívida draconiana. O seu tempo esgotou, mas o senhor tem mais um minuto para as considerações finais. Bom, eu queria dizer, meus amigos jornalistas, Flávio, meus amigos jornalistas Arnaldo, Vilar e Carlos Miranda, que foi uma grande honra participar desse programa, e eu queria dizer aos senhores e à população de Alagoas, pelo amor de Deus, tudo na vida evolui, tudo. A comunicação evoluiu, os meios de consumo evoluíram, não é? As situações sociais, de um modo geral, evoluíram, tudo evoluiu. E por que a política não evolui? Os mesmos políticos, a mesma forma de fazer alianças espúrias, a mesma tentativa de permanecer tempos e tempos, anos e anos a fio no poder. Não concordo com isso. As alianças têm que ser feitas em prol da sociedade. E por isso eu digo, nós iremos encontrar, e já encontramos, um novo jeito de fazer política. Então, quero mandar um abraço a vocês todos, um abraço à nossa população. E assim nós encerramos mais uma sabatina com os pré-candidatos ao governo de Alagoas. Agradecemos a sua audiência e a participação dos internautas. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 2, continuaremos com nossa sabatina, dessa vez com o pré-candidato do PP, Benedito de Lira. Agradecemos aos nossos parceiros, Portal Cada Minuto e Rádios Correio, CBN e Sampaio de Palmeira dos Índios. Nos veremos, portanto, na próxima segunda-feira, às 7h15 da noite. É a TV Alagoas cumprindo seu papel democrático nas eleições 2014.